Quando se fala de um superstar preguiçoso, muitos hoje em dia, claro, que lembram da besta encarnada Brock Lesnar. O motivo disso foi muito por conta de uma recente polêmica que voltou à tona, onde o superstar Dean Ambrose havia acusado Brock Lesnar de ser um preguiçoso, um lutador preguiçoso. E aí a gente não tá falando aqui da preguiça dele de aparecer nos shows, de defender o título, não é nem sobre isso, e sim em seus combates. Então, eu coloquei nomes aqui no vídeo de hoje, não só que eu concorde que são preguiçosos, mas que têm a fama de serem preguiçosos. O Brock Lesnar, talvez muitos dizem que ele é preguiçoso, muito por conta dos seus recentes combates. Os recentes combates do Brock Lesnar acabam aqui sendo ali uns combates onde ele apresenta os mesmos golpes de sempre. German Suplex e F5, German Suplex e F5 e de vez em quando fazendo sua chave de submissão, o Kimura Lock. Aí muitos vão dizer, mas o Brock Lesnar ele só faz suplex, mas o suplex existe diversas variações. É verdade, mas o Brock Lesnar na maioria das vezes faz apenas 2 variações em seu combate, olhe lá. E a gente conhecendo o Brock Lesnar em outros combates, principalmente aqueles do passado, a gente sabe muito bem que ele sabe fazer outros golpes além desses. Então, poderíamos dizer sim que Brock Lesnar é preguiçoso porque ele pode fazer muito mais do que geralmente ele faz. Mas eu acho que não só preguiçoso por causa dos golpes, mas também por causa das recentes lutas que foram bem curtas, né? Principalmente em live events aí, a gente tem um histórico de vezes que o Brock Lesnar vai, aparece e faz ali 4 suplex, 1 F5 e acaba a luta. A luta é simplesmente rápida assim, um squash total. Teve aquela vez contra o Kane que foi cerca de 30 segundos o combate, ele só fez o F5, não precisou fazer nem ali o suplex. Então isso acaba deixando ali o combate muito chato e claro que a gente conhecendo o potencial do Brock Lesnar, a gente sabe muito bem que ele poderia fazer muito mais do que geralmente ele faz. Se no caso do Dean Ambrose na WrestleMania 32 foi culpa dele ou não, porque o Paul Heyman fala que não foi e o Ambrose fala que foi, enfim, a gente não sabe bem. Mas o fato é que o Brock Lesnar tem sim essa fama de preguiçoso, então ele teria que de fato abrir essa lista no vídeo de hoje. E aí quem tem essa fama de preguiçoso também é o nosso querido Randy Orton. E também é pelo mesmo motivo do Brock Lesnar. Os combates do Randy Orton acabaram ficando manjados e os seus golpes são os mesmos desde o início da carreira. Na verdade, há quem diga que até diminuiu os golpes do Randy Orton. E se você for ver um combate do Randy Orton, sei lá, não vamos muito longe não, vamos só 10 anos atrás, em 2009, e for ver um combate dele em 2019, você vai ver que é os mesmos golpes de sempre, e é o mesmo booking de sempre dos combates dele ali, onde na maioria das vezes quando ele atua como heel fica no headlock, ou quando atua como babyface, ele ali então faz lá aquele suplex da terceira corda, que na maioria das vezes depende mais do selling do adversário do que dele. Joga o adversário pra fora, que também depende muito do selling do adversário. É aquele DDT da segunda corda, aí vem aquelas joelhadas, aquele chute no corpo inteiro. Aí faz o backbreaker, faz ali o scoop slam e fica nisso. E claro ali o RKO, que é o seu principal golpe, que é um dos melhores finalizadores, né? Por ele ter esse finalizador tão da hora, a galera meio que tipo ignora ali o fato de ele não fazer muita coisa além dos golpes que ele faz ali há anos e anos e nunca ali acrescentou nenhum novo, porque ele tem um finalizador bem empolgante. Mas se não fosse isso, provavelmente a galera já teria notado mais vezes, né? Então o Randy Orton também é um cara ali que costumam chamar de preguiçoso, porque o cara ali não inova. Se quer fazer uma comparação com o John Cena, que começou praticamente o mesmo tanto de tempo que ele ali na WWE, o John Cena, ele aumentou o arsenal dele. Ele com o tempo, principalmente de 2013 pra frente, ele apresentou ali vários golpes novos ali, que hoje em dia ele utiliza ainda às vezes, pelo menos em combates grandes, e foi evoluindo. O Randy Orton não, o Randy Orton ele depende sempre ali muito do adversário, da qualidade do adversário para a luta ficar um pouquinho mais empolgante. E principalmente da estipulação, né? O Randy Orton é um cara que ele faz combates bons quando tem uma estipulação especial, quando tem um combate sem desqualificação, quando é dentro de uma jaula, quando é de mesas. Combate normal do Randy Orton, você vai ver poucos ali que realmente ele se falou, putz, esse combate foi realmente da hora pra valer. Geralmente o final dele é legal, por quê? Por causa do RKO ali que ele vai e reverte de uma maneira espetacular. E aí, o final da luta geralmente ali faz você se empolgar e esquecer do que foi o resto dela. Mas o fato é que o Randy Orton de fato ali, mesmo que você considere ele bom, eu considero ele bom por exemplo, mas
ele poderia ser melhor. A gente sabe muito bem que, pô, pelo nome que ele tem, o tanto de mundiais que ele tem, o tempo que ele tá na WWE, até a idade, ele não é muito velho, já era a hora do Randy Orton estar um pouquinho diferente no moveset dele, pelo menos, né? Então, é algo aí que tem que ser cobrado do Randy Orton sim, né? Ter aí alguma evolução, alguma novidade aí, alguma inovação, porque é o mesmo Randy Orton de quase o começo da carreira, a gente pode dizer assim, né? Então também ele tem essa fama de preguiçoso. E aí, nós temos que colocar aqui na lista o nosso querido Shinsuke Nakamura, né? A situação do Shinsuke Nakamura é o seguinte: quando ele chegou na WWE, alguns caras que já acompanhavam ele na NJPW tinham me avisado que esse Nakamura era um cara que ele era superestimado lá, não na WWE ainda, né? Superestimado lá no Japão. E que ele realmente era um cara que sim, tinha talento, só que o problema dele era que ele era preguiçoso. Ele sempre utilizava essa palavra, é preguiçoso. Esse cara, ele sabe lutar, mas ele não se esforça, ele não tá nem aí, ele dorme muito, ele tem uma preguiça danada, né? E eu falei, beleza, vamos ver, vamos assistir esse Nakamura aí. Tanto que vocês não vão ver eu criticando Nakamura no NXT e nem no main roster nos 6 primeiros meses. Depois que eu comecei a criticar o Nakamura, porque passou tempo suficiente, ele não havia feito realmente quase nada. E de fato, a gente vê em alguns momentos que o Nakamura ele faz umas apresentações ali interessantes, né? Ele sabe fazer um combate mais longo, sabe colocar uma emoção maior na luta. As voadoras dele é bem legal. E eu acho ele bom superstar. Quer dizer, um bom wrestler, não um bom superstar. Que aí já tem a ver com personagem. A gente tá falando aqui de preguiça em ringue, não estamos falando aqui do que o cara pode fazer como personagem ou não, porque ele não pode e também nem é o tema do vídeo. Mas como lutador ali, ele de fato ali, diversos combates que se tinha diversas expectativas, principalmente aquele com o AJ Styles, não foram combates assim tão bons. E aí, talvez você vá culpar também o AJ Styles que estava participando da luta? Talvez, mas aí você pega, por exemplo, o AJ Styles, que nos anos anteriores ele havia feito combates muito bons com outros adversários. Então, se o AJ Styles fez combates muito bons com outros adversários e justamente contra o Nakamura o combate não foi lá grande coisa, como se esperava pelo menos, será que a culpa é do AJ Styles exatamente? Então, ele tem essa fama de ser preguiçoso, de saber lutar mais do que luta, mas não faz isso. Alguns dizem que é porque a WWE limita, eu não acredito nisso, porque o cara teve oportunidades diversas em main event de shows ali e rivalidades importantes. Eu não acho que isso seja limitar o cara, eu acho que deram sim liberdade pra ele e ele não entregou realmente aquilo que se esperava, apesar de eu não achar ruim, mas se falam que ele é preguiçoso, que se colocam que ele tem essa fama de preguiçoso desde antes de chegar na WWE, então é mais um aqui que tá na lista dos preguiçosos porque tem essa fama, né? Se é isso ou não, o motivo de ele não entregar os combates dele, aí eu já não sei, é a fama que ele tem. Eu particularmente acho que até quando ele faz apresentações um pouquinho melhores ali, ainda fica atrás de vários na WWE. E olha que coloca uma mídia em cima dele, ou pelo menos colocavam no passado, que fazia parecer que ele era o melhor, ou pelo menos um dos 3 melhores. E não é bem isso que a gente nota, mas tudo bem, se falam que é preguiçoso, então esperemos que seja só preguiçoso mesmo. E aí nós temos aqui uma representante da divisão feminina, que no caso é a Sasha Banks, né? O que acontece com a Sasha Banks? A Sasha Banks, ela era ali, até um tempo atrás, o nome mais favorito da divisão feminina, né? As mulheres ali tinham a Sasha Banks ali como a favorita da divisão. E o que acontece com a Sasha Banks? A Sasha Banks, ela, desde que chegou no main roster, ela teve boas apresentações, mas de forma isolada, assim. Normalmente, os combates da Sasha Banks acabam que sendo ali também repetitivo, sabe? O booking da luta ali é sempre o mesmo, ela tentando toda hora fazer o crossface. E aí, o moveset dela também não inova, ela basicamente ele se resume a fazer aquele frog splash às vezes, ela faz o suicide dive às vezes, e ali fica naquelas joelhadas lá duplas, faz lá o crossface e também lá fica esticando a adversária ali nas costas. Eu não sei o nome daquele move, mas que você puxa ali os braços da adversária ali, puxa as pernas e meio que estica ali o corpo. Esses os golpes que ela fazia no NXT e ela continua fazendo no main roster ali e se resume a isso, né? E o pessoal cobra mais dela, né? Porque ela teve grandes apresentações na NXT, principalmente contra a Bayley, e no main roster o pessoal queria ver coisas parecidas. E meio que talvez ali na rivalidade com a Charlotte a gente pôde ver aquilo. Ou não, ela errou bastante também, né? Ela cometeu muitos bots também ali, desde que chegou na WWE main roster. E aí, com o tempo, vocês podem ver que diversas outras foram pegando mais fama de melhores lutadoras do que a Sasha Banks, principalmente a Charlotte, né? Conseguiu pegar essa fama de melhor lutadora da WWE logo no primeiro ano ali que as duas estavam competindo. Então,
a gente pode colocar aí, então, que a Sasha Banks também tem essa fama de preguiça, o pessoal diz muito, né? Que é alguém ali que poderia entregar mais e não entrega. Eu acho que é mais por falta de liberdade, eu acho também que tem uma questão de próprio personagem, porque se ela tivesse sido bucada a Rio por mais tempo, talvez ali combinaria melhor com ela até ali certos combates, a forma como ela poderia agir neles, roubar ali talvez, ser um pouco mais agressiva. E nunca apostaram dessa maneira nela no main roster. Logo nos primeiros 3 meses ali já fez ela tornar Twinner e também Babyface. Então acho que isso também prejudica um pouco, mas de qualquer maneira ali ela tem essa fama de preguiça. Eu acho que da lista é talvez a única que eu não concorde tanto que seja realmente preguiça. Eu acho que é mais falta de liberdade mesmo, mas tem essa fama, então eu coloco aqui na lista para representar a divisão feminina, digamos assim. E para encerrar nós temos aqui o The Miz, né? O The Miz, ele pegou essa fama de preguiçoso e acabou sendo comprovada desde 2016, quando o Daniel Bryan lá num Talking Smack foi e disse lá que o The Miz ele era um lutador covarde. Por quê? Porque que ele não se esforçava para entregar uma boa luta. Ele era simplesmente um cara ali que fazia golpes muito simples porque tinha medo de lutar ali, não tinha amor pelo wrestling, enfim. Aí ele ficou bravo, disse que ele nunca teve uma lesão, que ele sempre esteve presente nos shows ali, que o Daniel Bryan quis dar tudo de si, se machucou, enfim. E a partir desse momento ele também começou a apresentar novos golpes, muitos desses golpes copiando o Daniel Bryan. Ou seja, se o cara sabe fazer os mesmos golpes que o Daniel Bryan sabe fazer, então por que ele não fez antes? Ou seja, se ele tem capacidade para fazer esses golpes, é porque ele tem qualidade para isso. A mesma qualidade com o Daniel Bryan, ou pelo menos parecida. E todos esses anos, até 2016, ele não fazia esses golpes. Ele fazia aqueles golpes simples que o próprio Daniel Bryan acusou ele, né? Ele era covarde, digamos assim, com medo de se lesionar, com medo de sofrer uma lesão ali. E por causa dessa lesão, ficar fora dos shows. De fato, o Miz nunca sofreu uma lesão nenhuma, né? Muito por conta disso. Então ele começou a apresentar ali novos moves, começou a melhorar em ringue, começou a fazer combates melhores também nesses últimos anos, mostrando que de fato o cara ele sabia fazer muito mais, só que era talvez preguiçoso, talvez medroso, talvez covarde ali, com receio de se lesionar, não fazia. Então meio que também ali se provou como um lutador preguiçoso, medroso, né? E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!